pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje à noite eu estou trazendo aqui para vocês um conteúdo muito interessante. Algo que eu acho que é interessante a gente conhecer, a gente saber. Até mesmo porque nos dias de hoje nós estamos cada vez mais, buscando as nossas melhorias como pessoas, conseguindo compreender, a razão de muitas coisas, do nosso comportamento, das nossas atividades, da nossa relação com a nossa família. Então foi pensando nisso que eu resolvi hoje trazer esse tema constelação familiar, convidar uma psicoterapeuta sistêmica para vir aqui na nossa live conversar comigo, passar informações para que vocês puderem assim conhecer, uma terapia que está se tornando cada vez mais conhecida, é muito popular no Brasil e aqui também nos Estados Unidos. As pessoas têm falado muito de constelação familiar. A constelação é uma terapia breve que auxilia a identificar e modificar padrões de comportamentos repetitivos em nossas vidas. Nos últimos anos, as pessoas passaram a abrir os olhos para a importância das terapias e saber que o sofrimento costuma estar associado à dor psicológica. Então, essa psicoterapeuta sistêmica, minha convidada de hoje, a Paty Kovacevic, vai vir aqui conversar com a gente, explicar do que se trata essa terapia, como que a gente deve usar essa terapia em nosso benefício. E desde já eu agradeço a cada um de vocês que estão presentes aqui na live, essa live de quinta-feira à noite, 7h30 da noite, horário de Atlanta, e 20h30, horário de Brasília. Então sejam todos muito bem-vindos, e se vocês conhecem alguém que gostariam de conhecer esse conteúdo, de saber mais sobre esse conteúdo, de conhecer esse assunto, aproveita e já passa essa live para alguém, envia aí uma mensagem e avisa que nós estamos aqui ao vivo, aqui de Atlanta, com conexão lá no Brasil. A minha convidada está no Brasil e que a gente possa conversar sobre esse assunto. Bom, Paty, eu já vou te convidar, tá, para você entrar aqui nessa live, para a gente conversar sobre assuntos sobre constelação familiar. Então, desde já, eu já vou fazer o convite aqui para a Paty Kovacevic, a minha convidada de hoje, tá? Então, Paty, eu já... Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leia, minha querida. Olha meu colar lindo, maravilhoso, tá? Da Gemily Joias. Oi! Olá, Tudo bem com você? boa Tudo bem, noite. Paty? Boa noite, seja Boa bem-vindo. noite, minha querida. É um prazer, tá falando contigo. E Eu que agradeço o convite. olha, obrigada por você ter sido assim tão receptivo ao meu convite, Respondeu que sim, que faz com o maior prazer e sempre agradecendo antes de acontecer. Então, achei isso maravilhoso. Você me passou uma energia muito boa. Então, essa energia, quando ela chega, do lado de cá, a gente sabe que vai ser uma coisa que o assunto, eu acho que ele vai ajudar muitas pessoas. E como eu falei no início, eu tenho, assim, muita gente tem falado sobre constelação familiar. O que é isso? Então, foi pensando, nessa terapia, pensando nas pessoas, na nossa capacidade de informar as pessoas de algo que funciona para muita gente, que dá certo, foi nesse aspecto que eu resolvi aqui te convidar. Então, muito obrigada, seja bem-vinda aqui ao Meire na Web. Paty, você está onde no Brasil? Eu estou na cidade de Votuporanga, interior do estado de São Paulo. Ah, tá no estado de São Paulo. Isso. Bacana. Tem muita gente de São Paulo que me acompanha por aqui, tá? Então, boa noite para você. Boa noite a todos.
Deixa eu ver aqui uma coisa. A Paty, eu não sei se eu falei teu nome correto. É Paty Sim. Kovacevic. Falei Co- correto? Falou, Ok. Kovacevic, isso mesmo. Kovacevic. Isso. Psicoterapeuta sistêmica, eu vi que você tem, além da constelação familiar, você faz também um trabalho individual, constelação na água, que eu li a respeito, é bem interessante. Uhum. Constelação xamânica familiar, a gente vai falar um pouquinho de cada um, né, para explicar para as pessoas. Jornada de descoberta do animal do poder xamânico. Respiração dos chakras eu adoro, porque eu acho muito, é uma coisa assim que eu acho muito interessante a gente saber também dos chakras. Desbloqueio de traumas do corpo físico e energético. Olha que importância, né? E terapeuta floral, que é maravilhoso o uso dos florais. Nossa, eu acho que faltou, desculpa. Eu acho que É, teve eu acho alguma coisa que aqui de, eu acho que faltou energia aqui no bairro. Eu acho que está chegando. Espera aí um pouquinho. o seu vídeo não Não, está aparecendo para é mim. assim, todas as luzes da minha casa apagaram. Hoje choveu muito. Peraí só um minuto. Peraí só um minuto. Deixa eu tentar ver aqui. Eu acho que foi coisa de gerador mesmo, porque hoje, no final da tarde, quando eu estava Ah, voltando do trabalho, a gente pode recomeçar de novo. Começou uma chuva, mas daquela chuva, sabe, assim, Paty, de aham. assim, de você não conseguir chegar na frente. E aí a minha vizinha me ligou e falou assim: Ei, chegou. Ela falou assim: Meire, eu tô só te avisando. Chegou. Ela falou assim: Eu tô te avisando que tá chovendo muito aqui. E no meu quintal, né, eu tenho um deck no quintal que outro dia, assim, a água conseguiu chegar até a parte da porta que dá acesso à parte de baixo da casa. Isso é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, né? Olha, agora voltou tudo, está funcionando, até o fax está funcionando agora. Deixa eu acender aqui a luz que apagou. E aí ela me ligou, e aí eu já cheguei em casa, assim, sabe, checando tudo, olhando tudo. Então deve ter sido alguma coisa com relação à falta de energia no bairro, né? Mas tá tudo certo aqui. Se voltou, tá tudo certo. Deixa eu acender mais esse aqui. Desculpa. Imagina, tá tudo certo. Pronto. Depois quando a gente fazer a edição, a gente arruma tudo, tá? Então vamos lá. Então, como eu estava falando para você, é interessante a gente passar para as pessoas essa informação da importância de fazer esse trabalho de terapêutico com a constelação familiar. Então, você gostaria de já começar explicando para as pessoas, assim, de que forma, né? Por exemplo, como é que é feita essa constelação familiar? Para que serve? Para quem ainda não conhece, saber verdadeiramente qual é a função dessa terapia? Sim. Então, vamos lá. Eu primeiro só quero fazer uma honra, uma reverência ao grande mestre que codificou, vamos dizer assim, a constelação, que é o alemão psicoterapeuta, psicanalista, teólogo, Bert Hellinger, Uhum. honrando toda Alemão, essa né? Era um físico alemão, alemão. Uhum. isso, honrando toda essa ancestralidade, né, e agradecendo muito por ele ter feito todo esse processo. E hoje a gente pode estar aqui falando sobre isso, esclarecendo e auxiliando, né, sendo contribuição a quem chegue até nós. Então, é E interessante, desculpa, você falar que, por exemplo, porque ele criou o método, né? Então, assim, esse método, com certeza, foi um método que não criou da noite para o dia, né? Deve ter sido uma coisa muito bem pesquisada e tal. sim, E a gente sabia que foi um físico alemão. Então, a gente fica imaginando assim, né? Como as coisas, elas vêm numa imersão, né, de conhecimento de várias coisas para chegar até o Brasil, para chegar até em outras partes do mundo. Então, é muito interessante o trabalho, criar esse método e difundir, né? Então, nada é sim. só criado de imediato, tem todo um estudo, né? Todo um tempo.
era um estudante de teologia. Opa, enrolei a língua. Uhum. Ele era um seminarista, Tá. melhor agora. De teologia? Estudava teologia? Teologia, é Tá. isso. Uhum. E foi para a África e ficou 16 anos, junto com aquela tribo Zulu, várias tribos que tinham, para ele pesquisar o que acontecia com Tá. aquelas pessoas, né, que mesmo sem ter todas as condições que nós temos de vida, Uhum. conseguiam ser felizes, né? E ele começou a perceber muito sobre a ancestralidade, sobre a hierarquia, sobre a ordem, e ele começou a compilar tudo isso, Entendi. voltou para a Alemanha e foi juntando várias partes de várias terapias, psicodrama, a parte do campo morfogenético do Rupert Sheldrake, que é um outro grande estudioso, Tá. e foi montando e compilou tudo isso com grande maestria, né? E foi difundindo. Ele começou para 30 pessoas, ele esperava 30 pessoas, a hora que ele foi ver, tinha 300 pessoas já, e isso acabou se espalhando pela maioria do planeta. Aqui no Uhum. Brasil, a gente está há cerca de 20 anos com essa terapia. Foi isso que eu vi também. Eu estava fazendo assim, passando, né, dando uma olhada no tema que a gente ia falar. Eu vi que tem aproximadamente 20 anos. Quer dizer, Aproximadamente. mas tem crescido muito, né, Sim, Paty? Porque o que eu ela é tenho muito nova. visto, isso. Que bom. Ela acabou bombando, né, de várias formas, porque é algo que é uma terapia breve. Uhum. No entanto, ela é de uma vez que você mexeu naquilo, não tem mais retorno. O que é não ter mais retorno? Tá. Eu costumo dizer que a constelação é você olhar a sua vida através da física quântica, que a constelação trabalha totalmente dentro da física quântica, é você olhar como espectador, você olhar a sua vida do lado de fora. E Uhum. quando você tem essa nova perspectiva, esse novo olhar, é possível que você identifique os seus problemas, o que está acontecendo na sua vida, repetições de padrões, coisas que você, tipo, por exemplo, eu amo a minha mãe, mas eu não posso chegar perto dela, que dá choque. Bem Uhum. assim. E as pessoas Entendo. têm essa possibilidade. O que está acontecendo no relacionamento? O que está acontecendo no meu local de trabalho? Então, é uma terapia que ela olha para você como um todo. Entendi. E pode ser feita individualmente, com bonecos. Eu até vou Uhum. mostrar um pequeno bonequinho aqui que a gente pode Tá. fazer com bonecos. Porque o boneco, nesse caso, seria você dar nome ao boneco, assim, o que representa, é Isso, isso? ele representa, Tá, vamos supor, a mãe, o tá. pai, né? Uhum. Todo um contexto. Muito E eu trabalho, interessante. eu trabalho também com os cristais, com a parte xamânica, com o tambor. E pode ser feito em grupo também. Uhum. Inclusive, eu dou a dica para quem puder assistir na Netflix. Olha, eu fazendo propaganda. Uhum. Mas é É realmente algo filme que ou vale. seriado? Não, é uma série de 8 episódios que chama Uma Nova Mulher, Tá. que é incrível e é constelação do início ao fim. E lá explica perfeitamente lá, só que é feito somente em grupo, só tem um momento que ele faz com bonecos. Tá. Mas é muito incrível, né? E você percebe o quanto que nós somos influenciados por essas energias que vêm Uhum. de antes, dos nossos antepassados, Sim, dos nossos com ancestrais. certeza. E Uhum. do meio, é muito falado que do consciente, do inconsciente coletivo. O que é isso? É quando uma determinada energia ou um determinado modo de viver atinge uma massa crítica, ou seja, o número de Entendi. pessoas começa a passar de um para outro automaticamente. E é isso que acontece com a nossa vida
em vários aspectos. Tanto dentro do nosso sistema, que sistema dentro da constelação quer dizer família, Tá. em qualquer aspecto da nossa vida. E é isso que a constelação traz. Quando você coloca os representantes, você coloca os bonecos, é algo muito forte, porque você tem a verdadeira visão de como que realmente você está Uhum. agindo na sua vida. E Entendi. muitas vezes a gente não se dá conta de quão fora do lugar a gente está. E isso é muito incrível e tem grandes mudanças. E por que que eu disse que não tem volta? Quando você olha para algo e a tua mente se expande, não tem mais como ela retrair. Porque você sempre, aquela expansão, aquele crescimento, aquele olhar, Como vai se ficar fosse para assim, sempre o dentro de você. sofrimento é como se fosse aquele sofrimento, ele se torna uma coisa resolvida, assim, você toca naquela ferida, não sei se eu estou sendo clara. Você toca naquele ponto e a partir dali você descobriu o que está te fazendo sofrer ou está te fazendo repetir as situações, né? Porque eu Isso, escuto muito assim. Eu já ouvi muito em terapias, eu acredito muito em terapia. Eu já ouvi muito em terapia as pessoas falarem assim, tem ações repetitivas, né? A pessoa, isso, por exemplo, vamos citar uma coisa bem simples, assim, na minha visão, por exemplo, uma pessoa tem um relacionamento, de certa forma, de um jeito. E aí, se ela não se curar daquilo que não foi, que não se saiu bem, ela vai encontrar uma outra pessoa com o mesmo comportamento. É mais ou menos isso? Porque eu já isso. escutei muito isso em terapia, assim, se você não se tratar, você vai repetir, é como se a gente repetisse o erro novamente, você vai atrair esse tipo de pessoa. Isso serve para muita coisa, né, Paty? Assim, para o relacionamento de Para trabalho, tudo. para tudo, né? Até para os amigos, né? Procurar sempre É aquele mesmo aquela, ciclo. é Tá. aquela história assim, ah, eu tenho dedo podre. Não, não é o dedo Isso. podre. Eu nem queria usar essa expressão, mas é mais ou menos isso. Eu tenho um dedo podre para amigo, eu tenho É, um dedo não. podre para vizinho, não me relaciono com meu vizinho. Mas enquanto você não curar, por isso que eu achei interessante você falando, porque enquanto você não curar isso aí, né? Quer dizer, não tem volta, porque você vai tratar isso aí, você vai para frente. É isso? Isso. Você olha para essa situação, né? E Aham, nós, quando temos algo para resolver, ao nosso redor, independente da crença de qualquer um, nós somos energia. Isso já é provado pela ciência. Então, fica no nosso campo, vibrando o tempo todo determinada situação. Aí você fala assim, nossa, mas eu só encontro, vamos supor, homem que é agressivo, ou aham, eu só encontro um patrão que não me dá valor. aham. Aí você vai olhar, você vai perceber na constelação que essa pessoa tem um grande parênteses para resolver com o pai. Ah, entendi. Então, Então, a assim, relação que ela tem, o núcleo da terapia, então, é realmente o núcleo familiar, é isso? sim, Por isso sim, que chama constelação familiar, porque é o núcleo da família. Estou sim. entendendo. Bacana. A maioria dos nossos problemas vem da nossa, a gente chama de família de origem, né? Que é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos antepassados, porque os nossos pais têm até muitos pequenos vídeos no canal dizendo, né? Uhum, Os nossos pais são culpados que não têm culpa. Ficou até, deu bastante polêmica essa fala, né? uhum, Mas é realmente isso, porque os nossos pais trabalham com a gente, criam, mas o filho não vem com manual. Então a gente não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. E muitas vezes uma frase mal colocada, uma observação mal colocada de um pai ou de uma mãe pode marcar uma vida exatamente. ad eternum, né? Vamos, até você ficar velho e com aquela crença, não, minha mãe não acreditava em mim, minha mãe não me olhava. Tem muitos casos, vamos supor, de crianças
até mesmo do ventre. O Bert Hellinger fala muito isso, que nós nascemos no parto, e o parto normalmente é uma dor. Uhum. Então, desde aquele momento ali, você já carrega essa dor Tá. por ter nascido ou de cesárea ou parto normal, tudo já é custoso. E a criança, e depois, conforme você vai evoluindo, aquilo ali vai levando. Por exemplo, você pode pensar, nossa, sempre onde eu chego eu causo dor. Ou eu não dou certo em lugar Tem gente nenhum. Por que quê? fala assim, né? Isso só acontece comigo, né? Eu já escutei É, muito isso. Só acontece comigo, com ninguém mais. Quer dizer, essas todas são crenças mesmo que as pessoas colocam, assim. são Ó. crenças, e quando você está na vida intrauterina, ou quando você é muito criança, muito jovem, né? Uhum. A percepção e o jeito que você entende é muito diferente, né? Então, vamos supor, uma mãe está grávida e chora. O bebê pode entender assim, eu estou aqui e minha mãe está chorando por minha causa. E não é, ela pode estar chorando por qualquer outra Entendi. coisa. Mas o entendimento da criança, o entendimento da jovem criança, do adolescente, é muito diferente. E é quando começa a causar todos os traumas. Então, aquele dedinho, né, podre para achar um relacionamento é porque você acredita que você não merece alguém que te ame de verdade. Por que isso? Dentro da constelação, nós temos 3 leis naturais, mas que são imprescindíveis, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento diz que todo indivíduo tem direito a pertencer. E se eu acredito que o meu pai não me olha, que o meu pai não gosta de mim, que o meu pai gosta mais de um filho do que de outro, isso pode fazer o quê? Eu não me sentir pertencente àquela família. Entendi. Então eu vou buscar por relacionamentos tóxicos que comprovem o tempo todo que eu realmente não sou merecedora. Isso serve tanto para homem como para Nossa, mulher. Então isso é muito sério, tá explicado, é muito porque sério. é muito Uhum. sério, porque você precisa o tempo todo comprovar. E mesma coisa com o trabalho. Ai, não, nossa, eu não dou certo com os meus patrões. Sim. Porque você está buscando teu pai. E o que a constelação faz? A constelação vem e te mostra isso. Olha, você está aqui com um bloqueio, a gente chama de emaranhamento. Um emaranhamento com seu pai ou com a sua mãe. E como desfaz isso? A constelação mostra, Meire. Ela mostra, ela muitas vezes emociona muito a Com pessoa que está fazendo, certeza, né? porque toca na alma. Quando toca na Uhum. alma, a gente fala que a constelação deu certo. Então, quando o paciente chorou, você fala, nossa, que bom. Mas não que bom porque ele estava chorando, mas que bom porque a alma dele sentiu. Isso também deve ser uma grande referência também, por exemplo, para o perdão, né? Porque às vezes tem pessoas que passam a vida inteira com uma dor de não ter perdoado alguém por alguma coisa que foi feito e às vezes demoram anos e anos assim para se resolver. Isso também é um assunto também que eu acho que a constelação talvez ajude bastante, né, para resolver. Sim. Dentro da constelação não existe perdão. Como Tá, assim? O que existe é o tá. entendimento e uma compreensão. Porque o perdão, ele contraria a lei do equilíbrio. Lembra que eu falei das 3 leis? Aham. Pertencimento, hierarquia e E equilíbrio. equilíbrio. Se eu perdoo, eu falo, olha, Meire, eu sou muito boazinha, você me ferrou, mas eu vou te perdoar. Tá. Eu sou muito boazinha. E aí o que acontece? Eu faço isso. Eu subo e você fica aqui. Ah, entendi. Essa distância deixa o coração vazio.
Ah, tá. Então, o que é o perdão dentro da constelação? É o entendimento e a compreensão que ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu esposo, ou seu filho, ou seu patrão, seja quem for, fez o que deu conta. E aí você entende que aquela pessoa é uma pessoa comum. Existe honrar pai e mãe? Sim, honrar pai e mãe. No entanto, nós não podemos esquecer que nós nascemos em uma história que já estava sendo contada. Que antes dos nossos pais serem nossos pais, eles eram homens e mulheres comuns, com Aham. dores, com acertos, com alegrias. Com E alegria isso vem pra gente, mesmo. isso vem pra gente. Vem, Não né? vem só a parte ruim, não, mas vem a parte boa também. Tá. Mas ainda como nós estamos em evolução, o que mais vem à tona é essa parte para ser realmente burilada, essa parte para ser vista. E você já ouviu falar muito assim, a ovelha negra da família. Sim, nossa, isso Tem até a é uma música, né? frase, né, que ela se tornou até bastante popular. Já era uma frase, mas se tornou bastante popular através de uma música, né, da Rita Sim. Lee e tal. E até hoje as pessoas usam essa expressão, assim, ah, eu sou ovelha negra, fulano é ovelha negra. Então, isso criou, assim, uma crença realmente, né? É difícil você desvincular disso aí. Só Então, e fazendo se eu te falar, constelação. e se eu te falar que a ovelha negra, na verdade, ela é uma ovelha luz. Por quê? Essa ovelha negra veio para mostrar para o sistema inteiro algo que estava errado, algo que precisava ser visto e que ninguém tinha coragem de De enfrentar. enfrentar. Então, assim, Nossa. se alguém falar você é ovelha negra, fala obrigado. Isso é um elogio. Aham. Não, não é nada de ruim. Porque é alguém, a pessoa sofre, sim, porque ela é diferente, ela enxerga o que os outros não enxergam, ela Aham. vem para olhar para esse sistema e para fazer a mudança. Tá. Mudança de preconceito, mudança de paradigmas, mudança de um monte de situações que nós humanos passamos, né? Tá. Então, você ser ovelha negra da família é você estar, entre aspas, iluminando todo aquele clã que vivia até então em grande preconceito, em grandes Aham. equívocos, né? Então é muito bom ser ovelha negra. Legal. Bacana. Eu acho muito interessante. Assim, é um assunto tão gostoso, né? Porque a gente vai acaba descobrindo assim quanto de informação que tem para você se ajudar, né? Tem coisa melhor do que a gente tentar ajudar a si próprio, né? Resolver as nossas dificuldades. E como é que é feito na constelação familiar? Assim, como que você chega? Você faz, por exemplo, você falou que você faz em grupo e faz individual. Geralmente Isso. existe assim, por exemplo, pode ser feito com adulto ou pode ser feito com criança a sessão de constelação familiar. Como é que é? Assim, se o pai tem uma criança ou se é uma pessoa adulta, ela vai, né? Como é Sim, que é feito isso? É assim, uma informação para quem ainda não conhece. certo. Em alguns casos, a partir dos 7 anos eu já Tá, constelo, né? tá, Claro que eu constelo a mãe primeiro, depois o filho, para ver o posicionamento, para ver onde ele está, como que ele está enxergando, porque a mãe vem com uma história, o pai vem com uma história e a criança tem outra visão. claro. Então eu faço as duas constelações para que a pessoa tenha o melhor êxito, né? Certo. Então não tem idade, não tem essa parte é muito importante para as Até mesmo crianças, porque para poder. 7 anos, né, já é uma idade de compreensão melhor, né? Sim, 7 anos de idade, eles já conseguem se expressar melhor, conseguem falar dos sentimentos bem melhor, né? As perguntas, eu acho que perguntas e respostas são mais claras para você poder conseguir entender esse universo infantil, né? 7 anos é uma idade
que eu acho que deve ajudar bastante, né? Muito mais do que se tivesse menos idade, 4 anos, 5 anos, né? Ainda estão ainda naquela fase de não ter É, uma complementação. Eu falo isso também como pedagoga, né? Porque os meus alunos têm 5 anos de idade. Então, assim, eu acho que 7 anos é uma fase legal. E que bom que você faz esse trabalho com os pais primeiro para você chegar até a criança, né? E com os adultos, assim, qual que é a maior procura dos adultos? É com relação a relacionamentos, a família, a questão do trabalho, assim, existe assim um indício assim muito grande de procura por conta de um determinado assunto? sim, existe muita parte do relacionamento, Tá. muito a parte afetiva, e aí na hora já te joga para a família de origem, é muito claro isso. E também existe muita parte de abuso. Ah, Abuso entendi. também é muito forte. Eu atendo muitos casos de abuso, muitos casos mesmo. Então, suicídio, alguns Hum, também. A constelação, mediante ao luto, né, só para ficar claro, antes de 1 ou 2 anos de falecimento da pessoa, uhum. eu não faço a constelação. Pelo menos foi assim que eu aprendi, Tá. porque é um período que a pessoa está elaborando o luto. Então, depois disso, Realmente existe é, para o luto existe um tempo, né, Paty? certas energias não Isso. se deve mexer, né, naquele momento, porque não vai fazer o mesmo efeito de quando tiver passado aquela dor tão, né, que Entendi. rasga, quando ela já estiver cicatrizando, aí já está na hora de É, você o olhar luto para é aquilo e falar, uma ok, entendi. o luto é uma dor difícil da gente explicar o tamanho, né? É muito difícil, Sim, né? sim. Bom, e para quem é indicada a constelação familiar, assim, você tem um perfil, ou a gente já falou um pouquinho, não, né? Qualquer pessoa pode, Qualquer qualquer pessoa, pessoa qualquer que tiver pessoa tem necessidade, que, tem que ter um perfil, tá. vontade, tem que ter vontade. Porque a constelação, ela mostra, ela te pontua o que está acontecendo. Mas quem vai dar os passos, quem vai fazer a mudança ou não, é, né, o paciente, é o cliente que está do outro lado da mesa. Então, é um requisito muito, muito forte. Falar, nossa, forçar, já aconteceu alguns casos, ai, nossa, meu marido tem que vir fazer, tem que vir fazer. Muitas vezes o marido vem fazer porque a mulher insistiu demais, né? Ah, Mas não tem o efeito esperado, porque tem que ter, qualquer um pode fazer, mas tem que vir a com a vontade vontade, própria, né, de querer com a vir vontade de resolver, e resolver isso. É. de entender, de compreender. É igual quando a parte dos pais. Nossa, mas eu ouço muito isso. É porque você não sabe o que o meu pai e o que a minha mãe fez comigo. Sim, a gente entende que o que um pai e o que uma mãe pode fazer, desde pequeninas frases até abuso, enfim. Só que você vai passar a olhar para esse pai, vai passar a olhar para essa mãe e entender que o que você precisava receber deles, você recebeu, que é a sua vida. Daí por diante, você vai ser responsável por você. Uhum. Parar de cobrar o seu pai, parar de cobrar a sua mãe por coisas que você está passando agora. Eles podem ter colaborado para que você estivesse assim? Uhum. Sim, pode. Mas também diz respeito a você olhar para tudo isso e falar, ok, meu pai aprontou comigo, minha mãe não me incentivou. Olhar e falar, é isso que eles tinham para mim, mas eles me deram a vida. Isso não tem preço, isso é impagável. Uhum. É algo que você precisa ter gratidão. Gratidão, Não isso mesmo. tem outra Não forma. tem outra. Você não Verdade. precisa aceitar, não é aceitar a palavra certa, ou vamos dizer assim, você não precisa ir fazer churrasco com a sua mãe, com o seu pai todo final de semana.
Uhum. Porque alguns relacionamentos são tão tóxicos que a melhor maneira é mesmo se afastar um pouco. Faz bem para os dois lados, até que um dos dois tenha se tratado o suficiente para olhar para o outro com menos julgamento. Uhum. Porque uma das primeiras coisas que a constelação pede é o não julgamento. É olhar para o outro sem julgar. Sem julgar. Nossa, que bacana, né? É. Porque o ser humano tem E muito isso também, né? A gente tem a muito gente essa olha e já coisa de isso, julga. já olha e já julga. É impressionante. Nossa, que É. terapia interessante, tá? Eu tô assim encantada com as suas informações. E o que que a psicologia diz sobre isso? Assim, a, vamos dizer, essa forma de terapia, existe alguma coisa assim favorável com relação a isso? Porque eu vejo que, por exemplo, você falou aproximadamente 20 anos, né, no Brasil, né? Sim, Mas é um trabalho, né, que já tem sido pesquisado há muito tempo. E aqui nos Estados Unidos, essa semana, eu pesquisando um pouco, já existe assim muitos lugares de constelação familiar, essa terapia está cada vez mais e assim até chegando assim em alguns determinados locais, né, como escola, trabalho, até para auxiliar, né, para sim. auxiliar as pessoas, para ajudar a desenvolver essa técnica de reconhecer e de identificar, né, para modificar padrões. Então, o que que você vê assim de avanço, vamos dizer assim, no Brasil com relação à psicologia? Você acha que eles já estão conseguindo entender melhor, aceitar melhor esse tipo de terapia, na tua opinião? Olha, na minha opinião, assim, tem os dois lados ainda, Tá. né? Tem os a favor e tem os contras. Uhum. Eu já ministrei curso de constelação e tive como aluna psicóloga. Então, assim, depende muito do grau de expansão da sua Tá. consciência, porque uma coisa não substitui a outra. Você Uhum. pode fazer constelação e pode fazer sessão de terapia com um psicólogo normal. Porque uma coisa é você entender, olha, eu tenho um problema com essa pedra. E aí o que que eu faço com isso? Você Uhum. vai embora para casa e vai fazer o que com isso? Aí um psicólogo pode te ajudar a destrinchar um pouco mais. É. Ou, no caso da constelação, eu senti necessidade de ter alguma coisa a mais. Foi quando eu fui buscar o renascimento, que é uma terapia que desfaz esses bloqueios, que dissolve, que encontra e faz o desbloqueio. Então, as duas terapias, eu acredito que elas andam juntas. Uma é breve, a Uma constelação é breve breve, e a outra né? um E pouco a mais longa. outra tem uma continuidade, ela Tá. tem uma sequência, Uhum. mas eu acredito que ambas podem conviver super bem juntas. E o que Há faz lugar para bem faz todos. bem, né, Paty? O que faz bem, né? E essa constelação na água, como é que acontece esse trabalho de constelação na água? A água, sendo um fluido universal, né, um fluido cósmico universal, ela conduz. Você pode ver que aqui, deixa eu pegar um outro boneco meu aqui. Olha, tem até uma partinha aqui, tá vendo? Aham. Que permite que ao colocar na água, eu coloco o boneco e ele segue a direção de acordo com a energia do seu campo. Ai, que bacana! Sim. A gente Então, tem é muito são incrível é muito porque incrível. a água, ela absorve sentimentos, né, pensamentos, ela absorve tudo. A forma que você colocar, a água fica. E assim com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, energias, tudo. Então, quando eu entro em contato com o campo a gente chama toda essa energia que está circundando a pessoa, Aham. aquela água é tomada por essa energia. Então, quando você coloca um representante, realmente há uma condução. Parece mágica, né? Você vê o bonequinho indo certinho para a direção
te mostrando aonde está o teu emaranhado, aonde Interessante essa está o teu coisa da foco. energia, né? Sim, É interessante, né? É uma coisa assim que deixa a gente perplexo, mas realmente a energia é tudo, né? E tudo que é ligado assim à água, eu acho que é como você falou, né? Assim, é uma é uma energia que ela ajuda, né? Assim, muito em várias terapias, né? A água é sempre muito bem utilizada nesse aspecto. é. E essa jornada de descoberta, vamos dizer assim, a respiração dos chakras, por exemplo, eu acho muito interessante. Você além de terapeuta floral, você também tem, você é mestre de Reiki? Eu tenho reiki, mestre não, Ah, tá, mestrado não. tá. Eu Porque tenho quando reiki eu vi aqui xamânico e respiração usui. dos chakras, eu achei interessante. Tá. E esse Porque trabalho de como respiração dos chakras, como é que é feito? eu faço através, o paciente deitado e eu faço uma respiração circular. O que é circular? Ela não tem interrupção. Então, isso ajuda na hiperventilação do seu cérebro, que vai liberar o seu inconsciente das memórias, e essas memórias podem estar associadas aos chakras. Então, eu vou solicitando para que o paciente faça em cada chakra a respiração. Eu Certo. mostro primeiro onde são os chakras, né? Tem Aham. muitas pessoas que não sabem, desconhecem, e a função de cada um. E você faz o desbloqueio desse trauma no chakra. Os chakras são os nossos centros de energia, são os Aham. nossos pontos de energia. E quando eles estão obstruídos, o seu organismo não funciona Não. perfeitamente. Aham. Eu acho lindo, eu acho muito interessante. Eu gosto do Reiki. Eu fiz curso e tudo, eu faço em mim, faço na minha cachorrinha. E a gente já fez uma live aqui, eu já tive uma convidada que falou sobre a energia do Reiki. É, E é muito interessante, gosto. é bom que as pessoas conheçam, né, Paty, assim, mais esse trabalho de respiração dos chakras, porque é muito importante, né, toda essa ligação, uma coisa que funciona muito bem, que faz muito bem para as pessoas. Você gostaria de falar mais alguma coisa com relação a a tamboterapia também, que você até citou, né? Que é resgate de alma. Você gostaria de explicar um pouquinho para as pessoas sobre isso? É, a tambor-terapia é a vibração, também nos chakras. Você vai Tá. colocando em cada chakra, Aham. um vai com a respiração e o outro vai com o O tambor. Então você barulhinho. consegue modificar a frequência que está cada chakra, ou a frequência que você está, através do toque do tambor. Então, é algo muito incrível que você faz uma grande mudança energética, né, no paciente que está ali. E sobre o renascimento, eu Aham. gostaria de falar que é uma sessão incrível, que você tem grandes descobertas, você pode, para quem acredita em vidas passadas, você pode até ir para outra vida, e ver algum sintoma, ou mesmo traumas da infância, que faz o Sim. resgate da Aham. criança interior. Então, é tudo muito, vale muito a pena. Meu recado seria assim, sabe? Se envolvam, né? Se envolvam, se entreguem para se autodescobrir, para se permitir. Nem tudo que a gente vai descobrir é legal e é gostoso. Não. Mas o fato de Mas descobrir já a descoberta isso. te dá um alívio Aham. muito grande. Você fala, caramba, era por isso então que eu estava com tanto problema? Porque a gente fica com os olhos assim, sabe? E aí, quando Aham. você vai fazer uma terapia dessa, você começa a abrir Aham. e a entender. Aí você entende, você compreende. Quando você compreende, você já não vai olhar mais daquela mesma forma para aquele problema. Ele vai se tornar diferente, mais fácil de se resolver.
Então, é se entregar mesmo, acreditar em qualquer terapia. É muito importante você olhar também o terapeuta que está te conduzindo. Inclusive, temos aqui uma grande amiga, Vânia Falck. Ela é Aham. uma hipnóloga incrível aqui do Brasil. Gratidão Legal, pela bacana. presença. Obrigada, tá, pela sua presença. Eu já vi que tem um monte de gente aqui falando, olha, muito interessante, elogiando, talvez até pessoas que até já conhecem, né? Que já fizeram ou que já ouviram falar. Isso é muito interessante, porque eu gostaria agora de te pedir, Paty, para você divulgar um pouquinho lá o teu Instagram, que eu sempre acompanho. Gosto das colocações, gosto dos convidados que você tem lá, que você coloca as frases, né? Isso. Então, são coisas assim para repensar. Me interessa muito conhecer, me interessa muito saber. Numa próxima oportunidade, eu vou querer fazer. Eu acho que é interessante aquilo que a gente pode fazer para você se melhorar, para você se conhecer melhor, para você. Porque todos nós temos algumas coisas que estão guardadas ali dentro, né? Às vezes, até a gente, com as nossas atitudes durante toda uma vida, a gente tem algo que ficou guardado, como você até mesmo explicou. Então, você gostaria de divulgar aqui para as pessoas sobre o teu Instagram? Tem algum curso que você faz? Tem alguma coisa que você pode apresentar, usar esse espaço agora para comentar aqui com as pessoas que estão nos acompanhando? Tem o Instagram, o meu contato direto, que o telefone tá lá, né? Pode E entrar na eu optei tua por bio, fazer, né? Pode pode entrar na enviar bio, isso, mensagem. enviar Tá. mensagem. E eu optei por fazer aquelas postagens pequenas com aqueles convidados, porque é, são pequenos trechos, mas que mexem profundamente Sim. com a gente. Porque muitas vezes, Meire, você olha para um problema ou para uma situação, você fala, não, eu já resolvi, tá tudo certo, olha, essa parte aqui eu já perdoei, tá ótimo. Aí eu venho e falo para ele, você fez isso na sua razão, não no seu inconsciente. Tá. Racionalmente, muitas vezes a gente pode estar ter perdoado, Aham. ter feito, mas no inconsciente está latente e está pulsando. E uma outra coisa que só de eu pontuar que eu me, me recordei agora, que a constelação abrange muito a parte dos que não tiveram direito à vida, ou seja, dos abortos. Oh. Aham. Você não tem Nossa. ideia do quão importante é quem passou por um aborto Uhum. trazer isso para a constelação para ser visto. É algo que te devolve um pedaço perdido. É Uhum. dar lugar. E é uma inclusão de alguém que não teve o direito de ficar na vida por aborto espontâneo, aborto provocado. Não tem julgamento. Ninguém Tá. precisa falar para mim, olha, foi Claro. espontâneo, não tem problema. Mas essa criança tem direito à vida. E quando você dá lugar a essa criança, esse bebê que não pôde nascer, se você tem filhos que vieram depois, ele pode estar levando toda essa carga. Então, Nossa, o entendi. quanto, o quanto, o quanto é sério isso? Uhum. Então, só deixando essa fala, porque para mim toca muito, muito forte É. a parte do aborto, do abuso, dos relacionamentos, de honrar toda essa ancestralidade. E fica o convite, quem quiser Claro, tá e eu agendando vou uma fazer o sessão, eu seguinte. estou aqui à Sim, disposição. claro. Outra coisa também, sabe, Paty? Eu deixo aqui, depois a live ela vai lá para o canal do YouTube. Quando eu faço a edição, eu coloco toda a informação para as pessoas conhecerem o teu trabalho. E assim, acompanhar o teu Instagram. Eu tenho te acompanhado todos os dias. Eu estou sempre lá olhando, assistindo. Tem o professor, que agora eu esqueci o nome dele. Da última vez que eu estive no Brasil, esse ano ainda, eu no aeroporto, acabei comprando o livro dele. E eu vi que você coloca algumas coisas dele assim, e eu sou assim, sabe? Eu sou super fã assim das frases dele. Menina, agora me deu aqui o branco, porque eu tô esquecendo do nome.
do professor. E é assim, e é muito interessante porque eu acho que é como você disse, né? Você coloca pequenos vídeos, mas Sim, continue fazendo isso, tá? Porque aqueles pequenos vídeos, pequenas observações, pequenas frases, elas fazem muita diferença para a gente. Então eu costumo assistir geralmente de manhã, antes quando eu estou tomando meu café da manhã, eu já ponho, já começo a ver antes de chegar ao trabalho. Então, assim, aquilo às vezes é uma informação bacana, é um texto interessante, uma observação que você faz. Então, se funciona para mim, com certeza deve funcionar para outras pessoas, tá? Então, sim, com continue certeza. fazendo seus vídeos maravilhosos e Então, eu queria dizer para as pessoas que vai ficar aqui a inscrição do Instagram da Paty, tá? Kovacevic. E vocês acompanham. E a live depois vai ficar gravada, tudo certinho. Então, eu gostaria também de te convidar numa outra oportunidade, quando você tiver mais coisas para falar sobre essa constelação familiar. Porque, pelo que eu já entendi, está só começando. Ainda tem muita é, coisa ainda, né? muita coisa que dá para falar um tempão. Que dá para falar um tempão. Então, muito obrigada Eu pela que sua agradeço, participação. Meire. E Muito obrigada. as pessoas que estiveram aqui presentes conosco, tá? Muito obrigada. Cada um de vocês, tá? Gratidão pela Gratidão. presença, pelo carinho com a Honrando, minha convidada. honrando a todos os ancestrais de todos que aqui estão, porque quando você participa de algo relacionado à constelação, é, todos estão ouvindo junto. É uma energia que circula. Então, eu honro a todos vocês que estiveram presentes, a, a ancestralidade de cada um de vocês, a sua ancestralidade, Meire, que proporcionou que hoje você estivesse aqui comigo, e cada dia um convidado que você traz. Então, isso é um presente. Obrigada. Que a sua ancestralidade, que os seus pais entregaram para que você fosse quem você é e chegasse até as pessoas com tanto carinho, com tanta inovação. E eu sou muito grata a você e a todos que aqui estiveram e a todos que verão, né, que possam vir Sim, a estar assistindo posteriormente. É, minha gratidão. obrigada, tá? Gratidão pela sua presença. Você é uma pessoa muito linda, tá? E você foi muito assim, eu gostei muito da forma carinhosa, você me respondeu, porque tem gente que demora para responder e tal. Você me respondeu, faço a live com o maior prazer, vamos combinar. Então, isso faz uma grande diferença para mim, me dá assim, uma grande alegria e uma facilidade de ter alguém aqui muito especial aqui no Made na Web. Boa noite para todo mundo, tá? Gratidão, Fiquem boa todos noite com muita paz. a todos, gratidão. Obrigada.